A gente segue falando sobre política e também eleições, porque o senador Flávio Bolsonaro, os governadores Tarcísio de Freitas e Ratinho Júnior superam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na disputa presidencial, segundo o levantamento da Paraná Pesquisas, divulgado hoje. Vamos abrir aqui então o primeiro cenário, por favor, do primeiro turno, com Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e o presidente Lula. No primeiro turno, então, Flávio Bolsonaro alcançaria 37,8% das intenções de voto. Lula, 33,7%. Ratinho Júnior se mantém na terceira colocação com 8,2%. Romeu Zema, 3,2%. Tereza Cristina, 2,7%. Renan Santos, 2,2%. Aldo Rebelo, 1,1%. Nenhum brancos ou nulos, 4,1%. E não sabem ou não responderam, 6,8%. No segundo cenário do primeiro turno, entre os eleitores aqui de São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas também venceria o presidente Lula. Olha só os números, 40,3% de intenções de voto para Tarcísio de Freitas contra 33,9% de Lula. Romeu Zema aqui aparece em terceiro com 4,7%, Tereza Cristina com 3%, Renan Santos 2,7%, Aldo Rebelo 1,2%, nenhum brancos ou nulos 8,8% e não sabem ou não responderam 5,5%. Lembrando que essa pesquisa é apenas no estado de São Paulo, tá bom? Não repercute em todo o Brasil. Vamos para o segundo turno agora. O senador Flávio Bolsonaro venceria o presidente Lula com 49,1% também aqui no estado de São Paulo. Olha só, Lula 38,2%. Nenhum branco ou nulo, 7,8%. Não sabem ou não responderam, 4,9%. Num outro recorte do segundo turno, o governador Tarcísio de Freitas aparece à frente do presidente Lula também entre os eleitores paulistas. Tarcísio de Freitas, 53,7%, Lula, 36%, nenhum brancos ou nulos, 6%, e não sabem ou não responderam, 4,2%. Aí temos um último cenário. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, também venceria o presidente aqui em São Paulo. Olha só esse número. 47,5% caso o Ratinho Júnior fosse para o segundo turno, contra 37% do presidente atual Lula e também que está concorrendo à reeleição. Nenhum brancos ou nulos, 9,8%, não sabem ou não responderam, 5,7%. Vamos repercutir rapidamente aqui com os nossos analistas. Mano Ferreira vai falar comigo sobre essa pesquisa, Paraná Pesquisas. Capês também continua com a gente. Mano, não é nenhuma surpresa que o cenário para a esquerda em São Paulo nunca foi exatamente, realmente diferente dessa pesquisa, né? O governador Tarcísio de Freitas se reelege com facilidade, ele diz, já fala sobre isso, que vai ser uma eleição mais fácil, e sim, é como é que a gente costuma falar? É um lugar eleitoral, um estado muito mais propício a votar na direita do que em candidatos que têm ali um lado mais de esquerda, né, Mano? Exatamente, Márcio. O estado de São Paulo, historicamente, se comporta como um estado eminentemente antipetista. Foi assim durante todo o primeiro ciclo de governo do PT. São Paulo nunca esteve alinhado ao governo federal durante as gestões de Lula ou de Dilma Rousseff. E essa campanha essa pesquisa, acaba demonstrando um retrato que, mais uma vez, confirma essa tradição do Estado. O que também chama a atenção é o grau de vantagem que o governador Tarcísio abriria sobre Lula em São Paulo, caso fosse ele o candidato escolhido. Essa vantagem maior seria, de um ponto de vista de uma estratégia nacional, muito importante de se abrir em São Paulo, considerando que também, historicamente, o PT sempre também consegue vitória com uma margem considerável na região Nordeste. Então, na prática, é como se fosse um pelo outro. Então, o tamanho da diferença a favor do PT no Nordeste e a favor do antipetismo em São Paulo é o termômetro que acaba, muitas vezes, desequilibrando essa corrida presidencial.